Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde vamos responder a bendita pergunta: por que a sequência de Fibonacci tem esse termo geral tão bizarro? Esse daqui é o nosso especial de 5.000 inscritos, então talvez esse vídeo seja um pouco mais longo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. E é o seguinte, pessoal, eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo de todos os níveis. Gente que que nunca ouviu falar disso, gente que já viu, mas fala, mas ainda tem um negócio, ainda tem uma dúvida, tipo, como assim? Como é que eu chego nisso, né? Como que a gente demonstra isso? E tem gente que fala, não, isso aí eu já conheço. Isso aí a gente usa lá a equação característica e tudo mais. Eu te garanto que esse vídeo vai ser útil para todos os níveis, porque isso daqui, esse trambolho, ele não é muito bem explicado, certo? Então, tenho certeza que não importa qual o seu nível de entendimento sobre isso, esse vídeo vai ser útil para você. Fica até o final, que eu te garanto que vai ser muito da hora. Ok? Então vamos começar do começo, né, pessoal? Então, assim, para o pessoal que está olhando para aqui, falando, como assim esse aqui é o termo geral disso? Como assim, professor? Vamos entender o que isso quer dizer, né? Pessoal, quando você tem uma sequência, né, de numérica, seu objetivo é encontrar o padrão dela, mas também encontrar como é que eu encontro um certo número dado sua posição. Então esse rapazinho daqui é o F1 da sequência, esse rapazinho é o F2 da sequência, esse rapazinho é o F3 e por aí vai. Então, o nosso objetivo com o termo geral é você descobrir qual que é o F50, por exemplo, somente em função de 50. E o que eu estou te dizendo aqui é que esse daqui é o termo geral. Aí você fala, pessoal, não, como assim? Como assim? Sim, é isso mesmo. Eu estou te dizendo que se eu colocar n igual a 1 aqui, isso daqui vai dar o F1. Se eu colocar o n igual a 2 aqui no expoente, é o único lugar que tem n, certo? Você vai gerar de novo o 1, que o F2 também é igual a 1, certo? Se você colocar o F3, você vai gerar 2. Se você colocar 4, você vai gerar 3 e por aí vai, tá, pessoal? E aí você fala, professor, mas isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Por quê? Porque isso daqui é uma sequência de números inteiros. Como é que você, para expressar um termo, né, de uma sequência de números inteiros, você está usando números irracionais? Isso não faz o menor sentido. Até se fosse fração eu aceitava, mas números irracionais, professor? Como, né? What the fuck, como que isso daqui é verdade, certo? E para explicar isso, pessoal, muitas explicações que vocês já viram, elas só te largam lá a tal da equação característica, né? Que é extremamente válido, mas eu descobri que existe um buraco nessa explicação, certo? Então, para que isso fique tudo muito bem congruente, tudo muito bem amarradinho, para que realmente todo mundo consiga entender como raios, né, essa zorra daqui com raiz de 5 vai dar sempre os números inteiros dessa sequência, a gente precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa é uma pequena revisão sobre séries e sequências, bem pequenininha mesmo, bem rápida. Depois a gente vai para somas de Newton e depois a gente vai para o que eu chamo de forma final das somas de Newton. Eu sei que tem muita gente olhando para mim estupefato, tipo, professor, mas eu já sei somas de Newton, eu já sei séries e sequências. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Porque para mim aqui é só característica. Pois é, a gente não, o ensino disso não é devidamente amarrado e congruente, certo? Então o que eu fiz aqui, pessoal, foi inclusive um resumo de uns 2 módulos lá do meu treinamento Geomate, certo? Links para garantir sua vaga vão estar na descrição. Mas vamos lá. Peguei aqui uma para 2 módulos, inclusive por causa disso eu não vou conseguir ficar abrindo as expressões, vai ficar mesmo no copia e cola, certo? Então, sobre sequências e séries primeiro, certo? A gente tem que só lembrar o que é termo geral e o que é lei de formação, só para a gente ter esse palavreado aqui com a gente, certo? Então olha só, se eu coloco para você aqui essas sequências daqui, né, você rapidamente vai começar a ver um padrão nas primeiras. Então aqui você vai ver que você pode somar 4 de um termo para o outro e vai gerar o próximo, certo? Isso daqui é o que a gente chama de progressão aritmética. Então esse rapazinho daqui, ele seria igual a 27.
Você pode ver daqui que daqui para cá eu estou multiplicando por 3, né? De um para o outro, beleza? Isso aqui é o chamado de progressão geométrica. Então isso daqui vai dar 162, não é isso? Quando você olha para esse daqui, você fala, eita, professor. Aí tem gente que vai ver de duas formas. Tem gente que vai ver, não, eu estou vendo aqui que eu somo 3, aí eu somo 5, aí eu somo 7, aí eu somo 9, pô, beleza. Então eu tô acrescentando 2 no número que eu somo, né? Ou você pode também ver que isso aqui são os quadrados perfeitos, né? Isso aqui é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5, 6, 7. Isso aqui seria 8 ao quadrado, 64, né? É o que a gente conhece também como progressão aritmética de segunda ordem. E essas duas aqui, pessoal, elas são mais desafios, certo? Eu sempre passo elas como desafios. Tem toda uma história que eu conto sobre essas duas sequências lá no meu curso online. Mas de toda forma, como que é essa daqui? Essa daqui é muito doida, tá? A ideia aqui é não ler os números como os números mesmo, tipo, não ler 11, não ler 21, 1211, você lê os números 1 a 1. Então, 1, 1, 1, 2, 1, e aí você começa a entender o padrão, certo? Fica como desafio essa daqui. E essa daqui também é uma muito doida, né? 2, 10, 12. É difícil, o cara vai tentando fazer por soma e multiplicação e não dá e tudo mais. A ideia dessa daqui é você falar a sequência em voz alta algumas vezes até você entender o que está acontecendo, certo? Então vou deixar isso aqui como desafio mesmo, tá? Mas de toda forma, o que acontece? As sequências, né, numéricas, elas são expressas por padrão, né, com esse formatinho aqui. A1, A2, A3, A4. O que quer dizer isso? O A1 é o primeiro termo da sequência. Então nessa daqui, por exemplo, o A1 seria 2, o A2 seria 10, o A3 seria 12, o A4 16, por aí vai, certo? Cada sequência tem, né, sua ordem, e aí a gente representa dessa forma. O sétimo termo da sequência é o A7, ok? E aí existe a famosa lei de formação, certo? A lei de formação é o padrão que, em geral, pode ser escrito matematicamente. Esses dois aqui não tem como ser escrito matematicamente direito, certo? Mas os daqui de cima eu consigo, certo? Então, por exemplo, se eu pego aqui meus dois primeiros exemplos, certo? Olha só, cadê? Cola para mim. Pronto. Quais seriam, então, pessoal, as leis de formação dessas duas sequências aqui, né? São as que a gente viu lá em cima, tá? As duas primeiras aqui. Então você fala, pô, daqui para cá, né, de um termo para o outro, eu sempre somo 4, certo? Pô, então como é que eu escreveria essa lei de formação? Um termo genérico aí, AK, né, ou pode ser o A9, A8 e tudo mais, ele é o anterior, então se aqui é o AK, o anterior a AK é o AK menos 1, não é isso? Pô, beleza. Mais 4, parabéns. Essa daqui é a nossa lei de formação escrita matematicamente para uma progressão aritmética. E essa daqui que é multiplicativo, né, que daqui para cá eu multiplico por 3, né? Pô, o nosso AN, pode ser N, pode ser K, não importa, ele é o anterior, então o AN menos 1, multiplicado por 3. Parabéns, essa é a lei de formação desta progressão geométrica, certo, pessoal? E aí você fala, pô, massa, professor, entendi, é isso aí. Mas e o que a gente está falando de termo geral? O que é isso, né? O termo geral, ele é uma função que descreve um termo em função de sua posição. Então, veja só. Aqui, a gente sabe, né, que o 3 ele é o A1, o 7 ele é o A2, o 11 é o A3. Então, pô, quem que vai ser o A100? Aí você fala, pô, mas aí eu vou ter que calcular até lá? Esse é o negócio. O termo geral é para que a gente não tenha que calcular todo mundo que veio antes, para que a gente escreva ele em função somente da posição. E na PA e na PG isso não é muito difícil, tá? A gente pode ver aqui que o A100, né, como eu estou somando 3, somando 4, você vai ver um padrão aí, você vai ver que isso aqui é 3 mais 100 menos 1 vezes 4, certo? Isso daí é o termo geral da PA. Mesma coisa aqui na PG, você vai descobrir que o A100, né, no caso chama de B100, dessa PG, ele seria o 2 vezes 3 elevado a 100 menos 1, certo? E aí, é isso, de toda forma você consegue, por mais que seja um negócio muito grande de calcular e tudo mais, você consegue calcular o termo somente em função da posição, você não tem que calcular todos que vieram anteriormente. Em geral, pessoal, não é muito difícil de calcular um termo geral,
de uma sequência numérica que depende, que cada termo depende de forma simples do anterior, apenas do anterior, certo? Se depender de uma forma muito complexa, pode ficar realmente complexo, mas aqui tipo, o anterior é chamado de 4, anterior vezes 3, né? Coisas simples com o termo anterior, você consegue facilmente calcular o termo geral, a exemplo da PA e da PG. Mas existe como você fazer uma sequência que depende de forma simples, mas não só do anterior, mas dos dois anteriores. Olha que doideira. Essa sequência daqui, pessoal, por exemplo, né? Essa sequência daqui, que é de Fibonacci, ela depende da soma. Cada termo é a soma dos dois anteriores, certo? Olha que legal. Então, 3, ele é 1 mais 2. O 5, ele é 2 mais 3. O 8, ele é 3 mais 5. E isso daqui é a famosa sequência de Fibonacci. Para essa sequência, não é muito difícil de você descobrir a sua lei de formação. Vamos lá, qual é essa lei de formação dessa sequência? O enésimo termo, né, é a soma dos dois anteriores. Então, Fn-1 mais Fn-2. Tcharam! Não é muito difícil de fazer a lei de formação da sequência de Fibonacci. Mas, nosso problema é o termo geral. Ou seja, como é que eu calculo o F100, né, sem precisar calcular todo mundo anteriormente, né? Então aqui a gente tem uma bela interrogação. Como que a gente vai fazer esse negócio? Como é que a gente vai expressar esse F100? Um grande spoiler para vocês, calcular é meio complicado, mas pelo menos expressar o nosso objetivo aqui. Fazer aquela expressão que a gente viu no começo do vídeo. E nessa aula, pessoal, a gente vai acabar não só fazendo a do Fibonacci, mas também de outras sequências numéricas que dependem dos dois, que cada termo depende dos dois anteriores, mas não necessariamente somando, né? A gente pode pensar em múltiplas variações, subtração, não sei o quê. Então a gente vai, por exemplo, entender essa daqui, cuja lei de formação é 2 vezes o anterior mais o penúltimo, né? 2 vezes o último mais o penúltimo. Então, 2 vezes 2 mais 6 dá... 2 vezes 6, para gerar o 14, eu faço 2 vezes 6, 12 mais 2, 14. Para gerar o 34, eu faço 2 vezes 14, 28, mais 6, 34. 2 vezes 34, 68, mais 14, 82, certo? E por aí vai. Essa daqui é a lei de formação. Nosso termo geral segue também sendo uma gigantesca pergunta, ou melhor, para fazer a piada, uma incógnita. Uma outra aqui, por exemplo, ó, também poderia ser essa daqui, ó. Olha só. Essa daqui, a lei de formação é 3 vezes o último termo, né, o anterior, menos o anterior a ele, né? Então, 3 vezes K-1 menos K-2. Então, você vê aqui, 3 vezes 1 menos 1, 2, certo? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5 e por aí vai, certo, gente? Então, não é muito difícil de você entender leis de formação. Lei de formação é só o padrão, né, que a gente geralmente costuma encontrar na sequência. O problema é sempre o termo geral, tá? E, pô, professor, beleza, mas como que a gente vai encontrar o termo geral dessas sequências aí? Eu vou ter que fazer uma indução e não sei o quê? Antes de tudo, a gente precisa dar um passeio, tá? Que vai parecer sem relação nenhuma, mas confie em mim que vai ser super, vai linkar completamente com isso que a gente está falando, que é um passeio pelas somas de Newton. O que eu já vi de aluno que não conhece, não entende esse termo geral de Fibonacci, não entende esses termos gerais das sequências, né, que são combinações lineares dos dois anteriores, mas fala para mim na minha cara, mas eu entendo somas de Newton, é de boa, já manjei disso daqui. É bizarro, já vi muita gente falar isso, professor, mas eu sei somas de Newton. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Pois é porque a gente não aprende somas de Newton por completo. Tanto que a soma de Newton é só a primeira parada, o ápice vai chegar quando eu falar da forma final das somas de Newton, certo? Mas como eu sei que tem muita gente que não conhece e tudo mais, vamos dar uma estudada nisso daqui. As somas de Newton, pessoal, elas começam inicialmente sendo apenas um tipo de problema, certo? Que é tipo assim, sejam U e V as raízes da equação x² menos 2x mais 1, calcule o 2 mais V2, o 3 mais V3 e as somas das potências, né?
E aqui, pessoal, o que a gente não quer que o aluno faça, né, a gente quer que ele tenha medo de fazer isso, é que ele venha e fale, não, pessoal, aqui ó, eu calculo aqui minhas raízes, calculo o IV e aí mão na massa, vou elevar essa zorra daqui à quinta. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Você não quer fazer isso, né? Você quer um jeito um pouco mais na manha, né? Você quer fazer tudo um pouco mais na manha. Então o objetivo é não usar isso, tá? Não é que você não pode usar, não é que a gente não vá vir a usar, mas não usar isso no primeiro momento. Aí, pessoal, o que acontece? Você vai usar aqui as relações de Girard, certo? E devido a diversas propriedades que existem na expansão aí de u mais v ao quadrado, de u mais v elevado ao, e de u mais v elevado ao cubo, você calcula isso desses dois aqui com relativa facilidade, tá? Então, repara, você vai encontrar que isso daqui é u quadrado mais v quadrado mais 2uv, certo? Você fala, uai, mas eu sei quanto que é o v é menos 1, e isso daqui é 2, então, então eu achei isso daqui, não achei? Pois bem, então você vai fazer essa conta daqui, você vai descobrir que isso daqui é igual a 6, maravilha. O u mais v ao cubo, você pode expressar ele, né, sem ser tanto com a forma expandida que a clássica lá, mas tem uma forma mais interessante que é assim, ó, u ao cubo mais v ao cubo mais 3uv que multiplica u mais v. E essa forma ela é muito conveniente para esse tipo de questão, porque ela agrupa o u mais v e o v, certo? E aí você descobre aqui que u ao cubo mais v ao cubo é igual a 14. O resto, pessoal, eu vou deixar de exercício para vocês fazerem, tá? Mas é basicamente reutilizar o raciocínio aqui para u à quarta mais v à quarta, tá? Isso aqui vai dar 34. E u à quinta mais v à quinta, a dica é você multiplicar esses dois aqui, tá? Isso aqui você vai encontrar um belo de 82, certo? E aí, você encontra, né, se você parar para pensar que, inclusive, você teve o u à primeira mais v à primeira, né, igual a 2, você tem uma sequência com a soma das potências das raízes, não é isso? Então, a minha sequência, se eu começar do 1, né, vai ser o quê? Vai ser isso daqui, ó, 2, 6, 14, 34, 82. Eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, não é? A gente já viu. Tá aqui. Olha que maluquice, galera. Uma equação do segundo grau, eu brincando de calcular somas de potências, eu encontro uma sequência numérica que a lei de formação é muito legal, né? Ela é nesse formato aqui. Mas peraí. Não, aí tem coisa. Aí vai ter alguma coisa aqui, não é? Porque eu sei calcular esse AN, porque o nosso AN aqui, né? Tipo, o A1, ele é U mais V a primeira. Então, cada um mais a primeira. O A2, ele seria U ao quadrado mais V ao quadrado. O A3, ele seria U ao cubo mais V ao cubo. Então, eu sei calcular o termo geral. O AN, ele é UAN mais V elevado a N. Não é isso? Mas quem que são U e V? Ah, tá aqui, ó. Falei que a gente ia acabar usando. Aqui o U e o V. Não é? Sendo assim, ó, o nosso termo geral dessa sequência daqui, ó, ele vira esta belezinha aqui. E aqui, pessoal, o objetivo é que vocês parem de ficar... quebrem um pouco o medo de um número irracional, né, o bug mental que gera de um número irracional, né, uma expressão com números irracionais, gerar sempre números inteiros. Isso é completamente normal. Inclusive, essas raízes podiam ser complexas e ia gerar uma sequência de inteiros de novo, talvez, e você teria uma sequência de inteiros onde o termo geral tem número complexo, certo? Então, a primeira coisa a que eu queria tirar do nosso caminho, né, é justamente isso, esse bug mental, né, de como é que uma sequência de inteiros é gerada por números irracionais. E aí eu quero que você refaça isso daqui como exercício, tá? Se eu ficar fazendo tudo isso aqui são 2 módulos do meu curso, pessoal. Se eu ficar aqui vai dar um vídeo de 5 horas, tá? Então eu tô tentando resumir o máximo possível. Ok? Então sim, deixar aqui bem claro, sim, uma série só com números inteiros pode ter um termo geral com números irracionais e até mesmo
complexos, certo? E uma coisa que você pode estar se perguntando é tipo, pô, pessoal, mas aí você fez para bater o negócio, né? Mas como é que eu ia saber que essa sequência aqui das potências tem essa lei de formação? Dá uma olhadinha nos coeficientes disso e nos coeficientes da sua equação de segundo grau. Olha só, olha só que engraçado como é que tá isso daqui, ó. Ó, rapidinho aqui, ó. Se eu jogasse todos os caras da direita para a esquerda, eu teria o quê? Eu teria AN menos 2, AN menos 1, menos AN menos 2 igual a 0. 1 menos 2 menos 1. 1 menos 2 menos 1. O padrão vai estar nos coeficientes, tá, pessoal? Olha que loucura, que loucura. Para fixar melhor, pessoal, vamos fazer um outro exemplo, tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Eita, peraí. Pronto. Sejam U e V as raízes da equação x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Calcule a soma das potências das raízes, certo? Então, de novo, você não quer calcular essas raízes e elevar todo mundo à quinta potência, pelo amor de Deus. A gente não quer usar isso aqui neste momento, certo? O que a gente quer é usar manipulações algébricas para calcular esses rapazes, certo? A gente vai usar aqui as relações de Girard, certo? Vai trabalhar aqui de novo com a expansão de u mais v quadrado e de u mais v ao cubo, certo? Que vai me dar tranquilamente aí as somas dos quadrados e a soma dos cubos. Para descobrir da quarta potência, dica é levar esse aqui ao quadrado. Para descobrir a quinta potência, multiplicar esse por esse, tá? Então, pelo amor de Deus, não vá pelo caminho caminho das trevas lá, aquele meme, né? Caminho das flores, caminho das trevas. Vai pelo caminho das flores, que é manipulações algébricas. Então, você vai descobrir, pessoal, o seguinte, é que isso daqui é igual a 7, que isso daqui é igual a 18, que isso daqui é igual a 47 e que isso daqui é igual a 123, certo? Maravilha. Você consegue ver o padrão aí? É meio complicado, né? Você tem aqui a primeira potência, né? Então, tipo assim, se eu chamo o A1 de U a primeira mais V a primeira, né? Aí dá 3, e aí eu vou continuando essa loucura, pensando nisso daqui como sendo uma série numérica, né? Isso aqui vai dar um 7, aí isso daqui vai dar o 18, e por aí vai, né? Aqui A2 e A3, né? Como que eu, né? Como é que eu sabia? Como é que eu demonstro? Como é que eu enxergo realmente aquele padrão que a gente estava vendo com os coeficientes, ele acontece, né? Então, o que a gente quer, pessoal, é muito simples. Nós queremos entender o padrão de SK igual a UAK mais VAK. Chamei de A1, né? Vamos chamar de um S aqui agora. Geralmente é o S que a gente usa aí nas somas de Newton, certo? A gente quer entender esse padrão. E tudo que a gente sabe é isso daqui, ó. Tudo que a gente sabe é que U mais V igual a 3 e UV igual a 1, certo? A gente só sabe isso daqui. Tem como a gente descobrir esse padrão, né? Só com isso? Tem. E para começar, a gente já tem dois termos da sequência. Dois, professor. Ah, você calculou vários aqui. Não. Só de olhar a equação aqui, né? Tipo, só de olhar a sua equação de segundo grau, você tem dois termos dessa sequência. Quem que são? O S1, né? Beleza. O S1 a gente conhece, é igual a 3, né? Tá na relação de Girard. Mas tem um outro que a gente conhece, pessoal, que é o S0, tá? Esse S0, ele é muito legal, tá? Ele é muito importante pra gente. Ele ajuda muito, a gente não precisa calcular o S2 muitas vezes, certo? Você que fala, pô, professor, que tá com preguiça de calcular S2, professor, mó fácil. Pois é, mas se eu já tenho o S0 e o S1, se eu já tenho dois, né, de cara, isso facilita muito a minha vida. Então, o S0 é o A0 mais VA0, que neste caso daqui, né, é sempre igual a 2 na soma de Newton. E isso você vai ver que é justamente o nosso gigantesco problema com a soma de Newton nesse formato. É por isso que vai ter ainda a forma final da soma de Newton. Tá, pessoal? Mas agora como é que eu provo que o padrão é aquele negócio que o senhor falou com os coeficientes e tal? Veja só. Quando a gente diz, né, que U e V são raízes de uma equação, né? Então, lembrando aqui que a equação é x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. A gente fala, pô,
quando a gente fala que eles são raízes, a gente pensa em um monte de coisa. A gente pensa que, putz, né, fórmula de Bhaskara, relações de Dirac, não sei o que, pp, papá. Mas a gente esquece de uma coisa muito, mas muito importante. A gente esquece que elas são raízes. Aí você fala, mas eu já sei isso. Mas quer dizer que elas são raízes? Quando eu colocar elas aqui no lugar de x, vai gerar uma verdade. Não vai? Então olha só que doido. U ao quadrado menos 3u mais 1 é igual a 0. V ao quadrado menos 3v mais 1 também é igual a 0. Certo? Independentemente do quão doidos esses números sejam, aqui como a gente já viu, né, que as raízes são muito doidas, eu posso afirmar isso sobre eles. Não posso? Posso. Olha o que acontece agora, pessoal, quando a gente soma essas equações. O que vai aparecer aqui? Ó? U ao quadrado mais V ao quadrado, que é o quê? S2. Vai aparecer menos 3U menos 3V, que é menos 3U mais V. Vou deixar assim, ó. Deixa isso aqui assim, ó. U quadrado mais V quadrado. Mas aqui é um 2, professor. Mas o que eu quero que você enxergue é o seguinte. Esse 1 aqui, ó, mesmo que fosse um outro número, se fosse tipo 2, tá? Tanto faz. Você enxerga ele assim, ó, nesse caso aqui, ó. Você enxerga como 1 vezes U elevado a 0. E aqui como 1 vezes V elevado a 0. Porque aí vai aparecer o S2 no padrão. O S0 no padrão, perdão. Mais 1 vezes U elevado a 0 mais V elevado a 0. Isso aqui vai dar igual a 0, não vai? E com isso, a gente descobre uma relação entre S2, S1 e S0. E essa relação, ela é a cara dos coeficientes da nossa equação, tá vendo? Ela tem os mesmos coeficientes. 1 menos 3 mais 1. 1 menos 3 mais 1. Certo? Então, S2, S1 e S0 obedecem àquele padrão dali. Tá, pessoal? Mas e os próximos, né? E os próximos padrões? E os próximos termos? Aí que vem o pulo do gato, o cat jump. A gente vai vir aqui, pessoal, pegar essa equação aqui inteira e multiplicar ela por U. Pegar essa equação de baixo inteira e multiplicar ela por V. Dessa forma, a gente gera isso daqui, ó. Olha que legal. A gente gera essas duas equaçõezinhas daqui, não é isso? Maravilha. E daí? O que eu vou fazer agora? Adivinha? Somar de novo. Não é isso? Eu vou somar de novo. O que vai aparecer aqui? U ao cubo mais V ao cubo. Isso aqui é o S3. O que vai aparecer aqui? Menos 3 em evidência, o 2 mais V2. Menos 3S2. E aqui mais 1, que multiplica U mais V. Então, mais S1 é igual a 0. E eu posso continuar esse processo ad infinito, pessoal, tá? Se eu multiplico de novo essa por U e essa por V, né, eu vou chegar nisso daqui, ó. Eu vou chegar nessas duas expressões daqui, e quando eu somar elas, né, eu vou encontrar que S4 menos 3, S3 mais S2 é igual a 0. Eu posso pegar, multiplicar de novo em cima, a de primeira por U, a de baixo por V, e eu vou chegar nessas expressões daqui, ó. Nessas expressões daqui, que quando eu somar, vai me dar o padrão com S5, S4 e S3, certo? Dessa forma, pessoal, né? Dessa forma, voltando aqui para o que a gente estava conversando, quando eu tenho uma equação de segundo grau e eu defino um SK como sendo as somas das potências K, né, das duas raízes, então SK sendo UAK mais VAK, onde o IV são as raízes, esse SK, essa sequência de números, ela vai obedecer um padrão. E esse padrão, ele está bem explícito nos coeficientes da equação do segundo grau. Dessa forma, eu consigo descobrir meio que a minha lei de formação de SKs, não é isso? Ele vira 3SK menos... O SK ele é 3 vezes o SK menos 1 menos o SK menos 2, né? 3 vezes o anterior menos o anterior. Aí você fala, ué, mas eu já vi um negócio desse aqui. Calma lá, repara. Eu já tenho aqui o S0 e o S1, certo? A partir desses, eu consigo calcular todos os outros, certo? Você vai descobrir aí que o S2 ele é igual a 3, certo? Vai dar... Perdão, 3 não. Ele vai dar igual a 7. O S3 ele vai dar igual a 18. O S4 ele vai dar igual a 47.
e o S5 ele vai dar igual a 123. Ah, pessoal, mas eu já tinha descobrido isso aqui em cima, né, quando você botou os negócios. Mas você entende, galera, que quando eu entendo desse padrão, eu não preciso me preocupar com as contas, né, pensar algebricamente, é só fazer uma conta só o tempo inteiro. Então, tipo assim, olha a velocidade que eu gerei, que eu fiz essas contas aqui, que você conseguiria fazer essas contas. Em vez de ter que, sabe, fazer uma expressão gigantesca para cada uma, você fala, pô, mas isso aqui não é difícil. Mas quando você começa a chegar nos caras mais altos, nas potências mais altas, começa a ficar mais bizarro, certo? O A quinta v A quinta já fica meio estranho, tá? E aí você tem um padrão, você tem uma mecanização de como encontrar esse padrão, certo? Esses números. E aí você fala, tá, então peraí, eu acabei de gerar, então, né, uma sequência de números, não foi? A sequência, se eu começar do primeiro termo, né, se eu começar do S1, ele seria 3, 7, 18, 47, 123. A minha lei de formação, ela seria, né, de que o AK é o 3 vezes AK menos 1 menos AK menos 2. E o termo geral eu também consigo descobrir. Por quê? Porque o AN, né, esse termo é a soma das potências enésimas das raízes, não é isso? Então, eu vou ter isso daqui com o meu termo geral, tá? Olha que doideira. Então, de novo, números irracionais aí aparecendo, ok? Aí você fala, professor, mas tem uma coisa estranha, acho que eu já vi isso aqui em algum momento do vídeo. Só terminar um negócio, só terminar com o seguinte, antes de falar disso. De maneira geral, pessoal, a gente tem o seguinte, tá? Ax² mais bx mais c igual a zero, se as raízes são m e n, o sk, sendo m elevado a k mais n elevado a k, ele obedece um padrão. Esse padrão, né, ele está contido aqui, é só substituir x2, x e o 1 do c, que multiplica o c aqui, pelo sk, sk-1, sk-2, certo? Essa é a coisa, a forma geral de pensar em somas de Newton, certo? E aí você fala, tá, mas eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. Então, aqui em cima, a gente viu uma sequência, ó, com a mesma lei de formação. Não vimos? Ah, então é ela? Não é, né, professor? Não é bem ela. Tá estranho isso, né? A outra... Peraí. 3, 7, 18, 47, 1, 2, 3. Aqui era 1, 2, 5. Como que tá dando diferente? É isso, galera. Nós ainda temos um problema, tá? Que é o seguinte. Existem infinitas sequências numéricas com essa lei de formação. E esse método, né, a soma de Newton, nesse formato, ele nos fornece apenas uma. Por quê? Porque a equação ela vai ditar o padrão, não vai? Então se eu quero esse padrão daqui, a minha equação meio que vai estar definida, certo? Vai ser um x² igual a 3x menos 1, certo? E nessa equação, o S1 está definido e o S0 é 2. Então, sabe, o S1 é definido por isso daqui, o S0 é 2, então todo o resto é definido a partir da lei de formação. E isso não é muito interessante. Por quê? Porque eu posso variar os termos iniciais que eu coloco na sequência, mudando a sequência. Tem infinitas sequências, não é isso? Tudo depende, nesse caso daqui, dos dois primeiros termos dessa sequência, certo? Então a gente tem esse problema aí para resolver. Porém, pessoal, nós estamos chegando perto, tá? Nós estamos chegando perto. Então se eu quisesse, por exemplo, se eu pegasse essa equação daqui, pensasse que as raízes são P e Q e tudo mais, olha o que a gente viu aqui em cima, né? Eu só substituo os coeficientes pelos S, não é isso? E eu tenho a lei de formação dos S. Então quando eu pego aqui, ó, nesse caso daqui, eu vou ter que SK menos SK menos 1 menos SK menos 2 é igual a zero. E aí você já tem a lei de formação igual a que a gente quer do Fibonacci, certo? De que o SK é a soma dos dois anteriores, não é isso? Só que se você começar a calcular aí a soma de Newton, você vai ver que não dá muito certo. Você vai ver que o S0, de novo, o S0 vai dar 2, o S1 ele vai dar 1, então o S2 ele vai ser 3. Então a minha sequência vai ser 1, 3, né? 1 e 2 vão ser 1 e 3, e aí 4, e aí 7, e aí 11. Você vai ver que isso daqui não é o Fibonacci que a gente está procurando, que começa com 1 e 1, certo? Então, a questão aqui existe uma infinidade de séries numéricas que possuem a mesma lei de formação, certo? Mas diferem nos termos iniciais.
o que fazer. E é aqui que vem o ápice desse vídeo, tá? E aqui é onde a gente vai separar como diz o ditado, né? Separar os homens dos meninos, certo? Porque, pessoal, é o seguinte, até aqui, talvez tenha alunos aí que tenham pulado o vídeo, né? Falar, eu já sei somas de Newton, eu já sei não sei o quê, mas agora é a hora onde talvez ele venha se confundir um pouco, tá? Porque a soma de Newton, ela não acaba aqui. Aí você fala, tá, pessoal, mas eu já conheço, tem a soma de Newton pro terceiro grau. Não, não é sobre aumentar o grau. Sim, tem no terceiro grau, né? Você tem a relação de ralar, mas não é sobre isso, cara. Não é sobre isso. A soma de Newton ela tem uma forma final de entendimento que é muito pouco discutida nos materiais e nas aulas sobre somas de Newton. Vou começar com um exemplo para você entender o quão realmente poderosa é a soma de Newton. Então a gente vai pegar, de novo aqui, uma equação que a gente já pegou, certo? Ou melhor, uma equação... Não, essa aqui é um pouquinho diferente, certo? Um pouquinho diferente. E aí, vou dizer que as raízes são P e Q, certo? E você fala, pô, professor, mesma coisa, né? Você vai encontrar aí que o SK mais 3, SK menos 1, menos 2, SK menos 2 é igual a 0, e aí vai ter o padrão. Mas o que eu vou mudar agora é o seguinte. Eu não vou definir o SK como PAK mais QAK. Eu vou definir o SK como 5 vezes P elevado a K, mais 7 vezes Q elevado a K. E aí? E aí? E agora, José? Agora, mas a gente somava para dar exatamente a soma, né, pessoal? O que é que eu faço agora? Repara, o raciocínio vai ser o mesmo. O mesmo. Não só o raciocínio. Porque olha só. P e Q são raízes, certo? Maravilha. A gente substitui aqui. Não esquece de colocar aqui o PA0 e o QA0 no final, para você ter o respaldo da coisa, certo? Eles vão falar, agora é só somar de novo. Não, porque o SK, se eu somar, vai dar PA2 mais QA2. Não é isso que é o SK, né? E aí, o que eu faço? O que a gente vai fazer, pessoal, é muito legal. A gente vai multiplicar a equação de cima inteira por 5 agora. Eu sei que a gente multiplicava por P para gerar o próximo padrão, né? Mas agora não está no padrão, então a gente multiplica por 5. Professor, mas aí vai dar 15, aqui vai dar 20, vai dar 10. Só que você vai multiplicar na manha. Como assim na manha? Em vez de colocar esses 5 para fazer vezes os 3 e os 5 vezes o 2, você vai deixar assim, ó. Ó a loucura. Ó que massa. Você vai deixar assim, ó. O 15 vai ficar como... O 15p que vai aparecer, ele vai ser 3 vezes 5p. O menos 10p a 0 que apareceria aqui, você vai escrever como menos 2 vezes 5p a 0. E eu acho que você começou a entender o que eu quero fazer com o raciocínio. Eu vou multiplicar essa equação de baixo aqui agora por 7. E vou multiplicar de novo na manha. Vou deixar ela aqui, desse jeitinho aqui, certo? Faltou igual a 0 aqui, né? Igual a 0. E agora sim, quando eu somar essas equações, o que eu vou ter? Eu vou ter 5p ao quadrado mais 7q ao quadrado, que é o S2. Eu vou ter 3 em evidência, 5p a primeira mais 7q a primeira, que é o S1. Menos 2 em evidência, 5p a 0 mais 7q a 0, que seria o S0. Então, de fato, olha que maluquice, pessoal. Olha que loucura. A soma de Newton, ela não precisa ser, presta muito bem atenção. A soma de Newton não precisa ser com as somas das potências das raízes. Ela pode ser feita também, e é aqui que está a forma final dela, ela pode ser feita também com combinações lineares entre as potências das duas raízes. Mesma potência. Certo? Essa que é a grande força da soma de Newton. A gente costuma se parar de trabalhar aqui, sabe? No PAK mais QAK. E pouquíssimos professores e materiais comentam sobre essa extensão do raciocínio. De que não precisa ser a soma das potências. Pode ser uma combinação linear entre as potências. Certo? E aí, a partir daqui, você repete o jogo anterior. Você vai multiplicar a equação de cima por P, a de baixo por Q. Vai gerar isso daqui. Quando você somar, você vai encontrar o mesmo padrão para S3, S2 e S1. Tá? Sendo assim, pessoal, o que eu quero que você entenda
é que esses 5 e esses 7 foram aleatórios. Podia ser qualquer número. Podia ser até número complexo. Tá? Podia ser até números complexos esses 5 e esses 7. Tanto faz. Sendo assim, pessoal, quando você tem aqui a ideia da soma de Newton, você não precisa botar mais PAK mais QAK. Você coloca constante 1 vezes PAK mais constante 2 vezes QAK. Onde C1 e C2 pertencem de preferência aos reais, mas pode ser complexo. Eu botei real aqui, mas pode ser complexo também, tá, pessoal? Que o padrão permanecerá o mesmo que a gente tinha visto anteriormente, a soma de Newton, ok? Então, deixa eu só colocar aqui bonitinho para vocês, generalizando, certo? Isso aqui é tudo foto lá dos quadros do curso, tá, pessoal? Por isso que tá tão diferente do que vocês costumam ver aqui no canal. E o vídeo tá enorme. Aí você fala, tá, o que isso me ajuda? Então, peraí. Muita coisa aconteceu agora. Por quê? Nós tínhamos um problema, não é isso? Nosso problema inicial era esse daqui, ó. Esse rapaz daqui, né? Ele tinha uma lei de formação legal. Quando a gente pensava na equação do segundo grau que tinha essa lei de formação, né? Gerava isso daqui. Quando eu aplicava as somas de Newton, né? Com o jeito forma clássica, né? Que são a soma das potências, isso me gerava essa sequência daqui que não é igual a essa. Só que agora você sabe que a soma de Newton não precisa ser feita com a soma das potências. Ela pode ser feita também com a combinação linear das potências. E daí, professor? E aí que vem a grande parada dessa aula. A depender de como ajustamos o C1 e o C2, as constantes, nós vamos gerar outras sequências, pessoal. Se eu coloco o C1 para C2 e o C2 para C3, eu gero uma outra sequência, com a mesma lei de formação, com termos iniciais diferentes. Aí você fala, pô, mas e a nossa sequência que a gente queria lá, né? A sequência assim, que eu já tenho os termos iniciais definidos. O que eu faço? Basta que a gente encontre o C1 e C2 que geram a nossa sequência. A gente vai ajustar esse C1 e C2 para que ele gere 1 e 1 nos dois primeiros termos. Certo? Essa que é a essência dessa loucura toda daqui. Ok? Então olha só. A gente viu a sequência, a gente sabe a lei de formação e a gente sabe, né, uma equação do segundo grau, a equação do segundo grau que gera esse padrão. Essa equação é chamada de equação característica, certo? Porque ela tem a mesma lei, porque as somas de Newton dela vão ter a mesma lei de formação que a minha sequência. Porém, é que tá, a soma de Newton é feita com combinação linear. Eu preciso descobrir qual combinação é essa. O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui o meu AK, como sendo, né, C1, X1, AK, C2, X2, AK, onde o X1 e o X2 são as raízes dessa equação, certo? Que são essas deliciosidades aqui, ok? E aí, pessoal, o que você faz agora? Eu não preciso ajustar o C1 e o C2 para que dê 1 e 1 nos primeiros termos? Então, eu vou vir aqui e montar um sistema, ó. Dizer que C1, X1 mais C2, X2, aqui estaria a primeira potência, né? Tem que dar igual a 1. E o C1 x1 ao quadrado mais C2 x2 ao quadrado vai dar 1 também. Isso é um sistema nas constantes C1 e C2, porque x1 e x2 estão definidos, certo? E aí você resolve o sistema e você acha C1 e C2. Aí você fala, pô, mas aí é chato, né? Pô, isso aqui é o quadrado. E aí eu vou te dar uma dica aqui ainda, tá? Para diminuir as contas, você calcula o A0 da sequência. A gente costuma, tradicionalmente, definir nossa sequência começando pelo A1, pelo primeiro termo. Mas com o padrão, você consegue definir quem que é o A0, certo? Como assim, professor? Veja só. Nós sabemos, na sequência, né, que A1 é 1, A2 é 2. Mas eu sei o termo geral, eu sei a lei de formação, não é isso? Maravilha. Então, se eu usar isso daqui para ser 2, isso para ser 1 e isso para ser 0, eu encontro quem que é o bendito do A0, certo? Então, eu encontro aqui que o A0 é igual a 2. Certo? Isso facilita muito nossa vida para achar essas constantes, pessoal, porque agora eu posso fazer o sistema com A0. E aí no A0 as potências serão 0. E isso ajuda muito a gente, porque some com esse x1 e x2 que normalmente são esses trambolhos horrorosos aí com soma de raiz, né? Então, meu sisteminha, ele fica nesse formatinho aqui agora, muito mais agradável. Eu sei que ainda tem o x1 e o x2 para tratar, mas a primeira equação, pelo menos agora, não tem mais, certo?
E aí, pessoal, resolvendo o nosso sistema, a gente encontra essas outras deliciosidades aqui para C1 e C2. É normal essas constantes horrendas, tá? Completamente normal. Dessa forma, pessoal, o que eu vou ter? A minha sequência, de novo, 1, 2, 5, 13, 34, 39, com essa lei de formação daqui, ela vai ter um termo geral delicioso, onde é C1x1 elevado a n, C2 elevado a n, não é isso? Esse daqui será o bendito do termo geral da nossa sequência. Que delícia! Então, isso daqui, pessoal, eu espero que tenha deixado vocês mais tranquilos em relação à presença de números horrorosos no termo geral. É completamente normal, até em sequências que aparentam ser bem simples, certo? Mas falta uma coisa, né, professor? Você prometeu no começo do vídeo que você ia me dizer o quê? Você ia me dizer qual que é o termo geral de Fibonacci, não é isso? Finalmente, Fibonacci então, pessoal. Fibonacci tem um padrão que é de que Fn é igual a Fn-1 mais Fn-2. A equação do segundo grau que tem esse mesmo padrão nas suas somas de Newton será x² igual a x mais 1. Ou melhor, x² menos x menos 1 é igual a 0. Desta forma, as raízes são essas belezinhas aqui, o número de ouro aqui aparecendo, né? Que delícia. E eu vou dizer que o FK, ele é uma possível soma de Newton, com uma constante 1 e uma constante 2 que eu não sei quem é. Spoiler, não é 1 e 1, como a gente já viu anteriormente. Então, eu já sei que o F1 é igual a 1, o F2 é igual a 1, como eu falei para vocês, calcule o F0 de Fibonacci, certo? O F0 é tal que isso mais 1 tem que dar 1, então o F0 é igual a 0, tá, pessoal? Então, se existisse aí o F0 definido de Fibonacci, ele seria igual a 0. Dessa forma, a gente monta aqui um sisteminha com, né, a expressão para f de k, para FK. Meu sistema ele fica neste formato daqui, ok? E aí é bem interessante, porque quando essa soma dá 0, né, é só colocar k e menos k, certo? E aí, sem dificuldade, você vai encontrar que C1 é igual a 1 sobre raiz de 5 e o C2 é igual a menos 1 sobre raiz de 5. Desta forma, o termo geral da sequência de Fibonacci será dado por esta delícia daqui. Espero que tenha sido útil. Um beijo e vai estudar!